Uma lição, um marco. Este era o preço que normalmente Johannes Brahms cobrava por volta dos 15 anos, quando mal tinha saído da infância, por suas aulas de música a domicílio. Uma lição, um marco, ou seja, apenas o necessário para comer mal. Felizmente, seu pai, que também era músico, trabalhava o bastante para que o salário que o pequeno Brahms conseguia ganhar fosse simplesmente uma ajuda. Johann Jacob Brahms, nascido na Baixa Saxônia no ano de 1806, estudou música com suficiente profundidade para tocar bem contrabaixo. Às vezes, se houvesse necessidade do grupo de músicos da orquestra municipal, podia passar a flauta e até mesmo acompanhar com um violino. Depois de se mudar para Hamburgo, onde era mais fácil encontrar trabalho, casou-se em 1830, aos 24 anos, com Christiana Nissen, que tinha então 41. Era a mulher que lhe havia dado pensão, e, com ela, teve 3 filhos, dos quais o segundo, nascido em 1833, recebeu o mesmo nome do pai, Johannes. Como era natural, Johannes, que desde muito jovem demonstrou notável talento para a música, foi educado para ganhar a vida com este ofício. Uma lição, um marco. Porém, quando terminava o dia de trabalho como professor, esperava-o uma variada série de atividades noturnas, nos cabarés onde tocava piano, ou nos bailes de casamento e outras festividades, uma vez que qualquer tipo de emprego musical era bom e necessário para a sobrevivência. Não foi exatamente uma infância feliz, mas Johannes sempre trabalhou com bom humor, demonstrando interesse por todo tipo de música e uma seriedade muito grande para a sua idade. Entretanto, apesar dos esforços de toda a família, as dificuldades econômicas não saíam da ordem do dia, e não havia desculpa para alguém não cumprir o seu dever. Extraordinariamente dotado para a música, quando só sabia dedilhar o piano, inventou um sistema alfabético de notação musical sem ter noção de que já existia um parecido para isso. Se já o conhecia, talvez tenha pensado ser impossível aprendê-lo. Felizmente, depois de muito esforço, o pai conseguiu um emprego de contrabaixista na Orquestra Filarmônica da cidade e a família pôde enfim alcançar uma situação econômica mais estável. Mas Johannes continuou trabalhando, embora suas paixões fossem a composição e o piano, uma coisa que o pai não compreendia nem aceitava de bom grado, já que a família precisava era de um bom músico de orquestra. Finalmente, Johannes conseguiu provar que sua paixão pelo piano era economicamente rentável, porque lhe permitia tocar em cafés, cabarés ou simplesmente em bailes, assim como dar aulas, e contudo, isso aumentava, ainda que de forma modesta, a renda da família. Na verdade, Johann Jacob considerava que o piano era um instrumento para gente rica, mas acabou se decidindo a enviar o filho a um professor para que pudesse se dedicar ao estudo do instrumento como devia. Otto Kossel, que por sua vez era discípulo de um grande mestre, Eduardo Marxsen, era considerado um dos melhores e além disso estava ao alcance das minguadas economias da família. Com ele, Johannes iniciou seriamente seus estudos de piano. Aos 10 anos, já tinha suficiente técnica como pianista para atrever-se a dar seus primeiros concertos. Marxsen, que assistira o menino, o adotou como aluno e fez dele um excelente pianista. Ele próprio, compositor, embora carente de grandes dotes, mas ótimo na técnica, Marxsen se encarregou também da formação do jovem Brahms, educando-o no culto de Bach, Mozart e Beethoven, os grandes mestres que amava acima de tudo. No entanto, Johannes Brahms não tinha condições de abandonar o trabalho que ajudava na subsistência da família. Por isso continuou tocando nos lugares de sempre, em jornadas esgotantes que lhe roubavam um tempo precioso que ele queria dedicar à composição. Desde os 12 anos, idade em que começou a exercer o ofício, até os 20, quando pôde pelo menos diminuir o ritmo de trabalho, Brahms deu aulas, tocou
como acompanhante de cantores ou no Teatro Municipal de Marionetes, ao mesmo tempo que publicava suas primeiras obras sob pseudônimos, fantasias dançantes, áreas ao gosto da moda. Tocava órgão em algumas cerimônias religiosas e à noite ainda acompanhava canções de marinheiros bêbados ou polcas, tão familiares e conhecidas que ele se dava ao luxo de ler um livro que colocava na estante enquanto continuava tocando as peças da moda. Essas noitadas, em que convivia com todo tipo de gente, inclusive prostitutas, o impediam de ir para a cama antes das 2 ou 3 da madrugada. Um aprendizado que acabou criando no adolescente um hábito que carregaria pelo resto da vida, o de resolver seus problemas sexuais com prostitutas. Parece que toda a sua produção compositiva dessa época foi cuidadosamente destruída, menos as obras que chegaram a ser publicadas, porém essas nunca apareceram com sua assinatura, mas com pseudônimos, como já dissemos. Desse período só restaram alguns Lieder, que ele compôs inspirado na leitura de todo o tipo de autores aos quais tinha acesso, já que era um leitor incansável. Em uma noite de chuva e frio, quando voltava a pé para casa depois de uma estafante jornada de trabalho, contraiu uma inflamação de garganta que, por não ter sido devidamente tratada, prejudicou sua voz justamente quando estava em idade de mudá-la, o que fez com ele algo irreparável, que nunca mais recuperasse o timbre normal e ficasse com uma voz afilada, que, associada aos cabelos ruivos e longos, o fazia parecer muito mais jovem do que de fato era. As influências mais significativas na vida de Brahms foram suas amizades musicais, mais importantes do que qualquer relacionamento sentimental ou amoroso. Robert Schumann e sua esposa Clara, como sabemos, exerceram uma influência determinante não só em seu desenvolvimento como compositor, mas também no aspecto sentimental. Nunca saberemos até onde chegaram as relações entre Clara e Johannes, que laços realmente os uniram, a menos que no futuro apareçam novas provas que as esclareçam. Não há dúvida de que foi a enorme admiração por Robert Schumann que os uniu durante anos, mas com Clara pode ser que, além do respeito que ela merecia como companheira de um homem ao qual estava unida por laços intelectuais e emocionais muito fortes, existisse uma paixão amorosa impossível que se perpetuou além da morte do marido. A amizade entre Brahms e Joseph Joachim, um dos grandes violinistas do século XIX, a quem ele dedicou o seu concerto para violino e orquestra, também ultrapassou os limites do trabalho intelectual e, a intervalos mais ou menos nebulosos, se estendeu pelo resto de sua vida. A amizade e a colaboração com Hans von Bülow nunca esmoreceram de sua parte, embora Bülow tivesse rompido as relações amistosas e artísticas durante anos, sem que se saiba exatamente o que o levou a isso. Até que, em 1887, reativaram a colaboração, que instigou o famoso maestro a participar da estreia de suas 2 últimas sinfonias, a abertura trágica e a abertura para uma festa acadêmica, assim como do 2º concerto para piano. Foi o grande maestro criador da famosa orquestra de Sax, Meiningen, que inventou e propagou o conhecido slogan dos 3 Bs, Bach, Beethoven, Brahms. Também nesse aspecto cabe ainda citar seu relacionamento com o violinista Remeni, que, embora fosse mais uma relação de trabalho que uma amizade fraternal, durou até o fim. Já falamos do respeito e do carinho que o uniram durante toda a vida a seu segundo mestre, Marxen, a quem, muitos anos depois de encerrar os estudos com ele, dedicou nada menos que o 2º concerto para piano, uma das mais belas obras que compôs em toda a vida. Podemos citar ainda a pianista Louise Jappa, que nos anos difíceis foi de uma ajuda inestimável, amizade que se desenvolveu sempre em meio a uma verdadeira sucessão de discussões, breves afastamentos e reconciliações contínuas.
Todos esses personagens, e alguns outros que não citamos para não nos estendermos demasiadamente no tema, tiveram uma indiscutível influência sobre ele, sendo que uns poucos marcaram também sua obra, como foi o caso de Schumann e Clara, Rehmann e Joseph Joachim. Com relação à vida sentimental de Brahms, o quadro de seus afetos amorosos revela-se bem mais simples, já que foram poucas suas aventuras nesse terreno. Além do quase certo amor mútuo, e acredita-se puramente platônico entre Clara e Johannes, todas as tentativas amorosas de Brahms terminaram em fracasso. Até mesmo sua intenção de casar-se com uma filha de Robert e Clara quase no fim da vida. O episódio vivido com a cantora Hermine Spies parecia ter mais possibilidade de sucesso. Ela estava eternamente enamorada do compositor e de sua música, que chegou a cantar, mas esse idílio tardio não foi mais longe do que os outros poucos ocorridos anteriormente. De qualquer modo, algo sério deve ter havido entre eles, porque uma vez acabado o encanto, Brahms não voltou a escrever novos Lieder, até que quase no final da vida, em 1896, compôs 4 cantos sérios. Depois desse episódio, o músico teve um período bastante longo de secura musical. Passava o tempo a escrever e fazer longas caminhadas pelos arredores de Isch, sua residência de verão, e não recusava convites para participar de atividades sociais ou empreender perigosas aventuras em excursões pelos Alpes ou pela Sicília. São desses anos de solidão e tristeza os Caprichos para piano e os Intermezzos, opus 116 e 117. Entretanto, foi um período curto, e em 1891, Brahms compôs o maravilhoso quinteto em si menor e o trio para clarinete e cordas. A única coisa que o ensombreceu foi uma discussão com Clara, cujo gênio se endureceu com o tempo, um desentendimento que ela levou quase 2 anos para perdoar. Mas a morte de sua irmã, Elisa, voltou a entristecer-lhe a vida. Então, ele mudou-se para a Itália e reatou o contato com antigos conhecidos. O ano de 1894 foi igualmente ruim, porque durante esse período morreram 3 de seus velhos amigos, von Bülow, Spita e Billroth, e apenas 2 anos depois teve de viajar a Bonn para comparecer ao enterro de Clara Schumann. Em seguida, sua saúde começou a piorar. Sofrendo de um câncer de fígado, morreu em 3 de abril de 1897, menos de um ano depois de Clara Schumann, como se suas vidas estivessem tão estreitamente ligadas que um não pudesse existir sem o outro. Johannes Brahms foi um compositor mal compreendido, tanto em vida como muitos anos depois, quando foi considerado conservador. Posteriormente foi esquecido e criticado pela densidade de suas orquestrações, ou por falta de sentimentos românticos. No entanto, hoje sabemos quanto a música lhe deve e reconhecemos os grandes avanços que ele trouxe, tanto no plano contrapontístico quanto orquestral e formal. É inconcebível que um homem com uma sólida formação musical em todos os aspectos tenha demorado mais de 20 anos para compor sua primeira sinfonia, por exemplo, ou que só tenha composto 3 sonatas para piano quando era um dos pianistas mais apreciados de seu tempo, ou ainda que tenha restringido sua produção musical quase à música vocal e de câmara, enquanto se dedicava às grandes formas. Não há dúvida de que a postura autocrítica reduziu sua produção de maneira bastante considerável. Esta é a explicação mais verossímil, já que ele destruiu muitas de suas obras, mesmo antes de contemplá-las, por não julgá-las dignas de publicação. Não é fácil ver as influências diretas sobre a música, embora às vezes notemos a presença de Bach, de Handel, de Haydn, a quem dedicava um entusiasta apreço, caso raro na época em que viveu, e de Beethoven, que admirava e talvez o inibisse no momento de enfrentar as grandes formas, sobretudo a sinfonia e o quarteto de cordas. Mas sua atitude de severa autocrítica o levou a conseguir uma produção musical de maior profundidade de pensamento e a não se repetir. Quando terminava uma obra, sabia que nela não havia nada sobrando ou faltando, que tinha conseguido a medida exata, tanto no andamento quanto no desenvolvimento dramático, que tinha buscado. Um claro exemplo deste último é seu maravilhoso Requiem alemão,
composição em que se pode observar uma dramaticidade tranquila, mas ao mesmo tempo ardente, uma severa, porém concentrada escritura, uma extensão precisa e uma orquestração verdadeiramente prodigiosa, digna de igualar-se aos mais importantes mestres desta arte. Outra prova do que dissemos é o pensamento de Adorno sobre a concepção de A Noite Transfigurada, o sexteto para cordas de Schoenberg. Acha o filósofo que não é apenas em Wagner que podemos encontrar as raízes desta magnífica peça, mas também em Brahms, cujos quartetos de corda com certeza levaram um músico vienense a um resultado que não teria sido possível se ele não tivesse estudado anteriormente estas obras em profundidade. Entretanto, pode-se afirmar que Brahms nunca foi exemplo para a formação de uma escola. Esteve sempre contra Liszt e nunca contra Wagner. Como Schumann, apoiava o romantismo de Chopin e se opunha ao de Weimar. Era a época de apogeu do romantismo, uma tendência que arrastava a maioria dos compositores, mas não os unia em uma mesma batalha nem no mesmo campo. É verdade que com Liszt e sua escola de Weimar, Brahms apoiou de maneira firme a postura de Robert Schumann, defensor do romantismo com uma clara ancoragem no clássico e menos ligado às exposições literárias que inundavam a música do húngaro e seus discípulos, assim como o teatro de Wagner e seus seguidores. Mas respeitava sua criação, embora não participasse de seus excessos. Foi então que começou a tendência a considerar Brahms, em um sentido pejorativo, clássico, até mesmo conservador. Alguém que não participava da revolução que ia mudar o mundo da música e que verdadeiramente desempenhou um papel muito importante na mudança que se aproximava. Mas Johannes Brahms havia participado também desta mudança, embora sua contribuição tenha sido menos ostensiva e estivesse contida mais nas cordas que nos trompetes, tubas e percussão, na falta de medida da orquestra e do andamento do tempo empregado em declarações românticas que levaram à hipertrofia do pós-romantismo. Esta mudança que nos legou a música de Brahms está contida em suas obras para piano, em seus quartetos, no desenvolvimento da harmonia que o sustenta, na forma muito concisa em que as ideias são expostas, na densidade de pensamento de suas sinfonias, de suas variações sinfônicas, de seus concertos, de seus lieder, de suas obras corais. Diríamos que é, de certa forma, a postura clássica do verdadeiro pensador ante a dos líderes e agitadores políticos, que se perdem em declarações altissonantes e valorizam mais a maneira de dizer que as ideias que realmente levam à mudança. Embora participem delas, nem sempre as traduzem corretamente. Não se pode negar a importância dos românticos evolucionários nas mudanças históricas produzidas depois da explosão romântica. Seria estúpido não admitir a relevância da contribuição de Wagner, de Liszt, embora injustamente desvalorizado ao lado de seu genro. Da mesma forma que seria estúpido negar o valor musical das obras de Brahms. O que se pretende esclarecer é que é preciso reavaliar a ação e a atitude de Brahms nessa luta, reconhecer que ele foi relegado à alcunha de conservador, ou seja, de manifestar uma atitude passiva diante da mudança, de falta de combatividade, simplesmente porque sua intervenção nessas mudanças não foi exposta aos gritos, estentoriamente proclamada, embora talvez não menos efetiva. Acredito que hoje se está reavaliando a importância da estética revolucionária de Brahms, que, sem seguir a senda indicada pelos líderes, soube construir um caminho próprio que levava às mesmas posições de luta, a mesma mudança histórica que propiciou as conquistas significativas na música do século XX. Em Brahms, estética e linguagem são a mesma coisa, mais que qualquer outro compositor de sua época, mais que Liszt, igual a Schumann, Wagner ou qualquer das grandes figuras do romantismo, Brahms conseguiu, por um lado, reabilitar o melhor da ciência musical que herdara com as raízes populares, e, por outro, enunciar claramente aquilo que apenas se concebe, mas que vive obscuramente nas regiões onde razão não existe. Sem os conhecimentos que tinha da ciência da escritura,
Brahms teria se perdido facilmente em sua própria floresta, afogado em suas próprias sombras. Entretanto, graças a esses profundos conhecimentos, na vaga melancolia ou nos desejos ambíguos, como dizia Roman Goldrum, os movimentos flutuantes, as mudanças indefinidas nascidas do coração se expressam por meio da linguagem limpa e precisa, com um contraponto mais claro que conhecemos. Citamos de modo amplo essa ideia de um grande conhecedor da música de Brahms porque acreditamos que ela explica perfeitamente a luta do compositor entre a necessidade de manter uma linguagem clara e precisa, a ciência musical herdada e a expressão veemente de suas vivências pessoais. Brahms levava dentro de si toda a problemática de sua época, talvez não claramente autoexplicada, mas inerente à sua música, contida nela com uma singular clareza de disposição que lhe dá uma veracidade raramente encontrada quando a paixão se desencadeia e elimina a transparência da palavra. E voltamos a citar o exemplo de uma de suas maiores e melhores obras, o Requiem alemão. Escrita algum tempo depois da morte da mãe, não existe nela o desespero de um Berlioz. Embora ele também tenha obtido resultados tão belos e trágicos que nos produzem calafrios, que, ao lado de passagens de uma ternura e uma piedade prodigiosa, apresenta momentos de desprendimento que têm mais de grande eloquência romântica do que de clara expressão estética. Em Brahms, a atenção vai se acumulando lentamente, e quando o relato de suas ideias chega à tensão máxima, esse crescendo foi tão cuidadosamente dosado que tocamos a veracidade do sentimento, como quando as lágrimas chegam, não com gritos, mas no derramamento lento de uma angústia insuportável que brota de todo o corpo, até esgotar os sentimentos e quase nos fundir em um sono reparador. Mas não é apenas nessa obra que encontramos a perfeita expressão da dor ou a explosão inaudita da alegria presentes em outras de suas peças. Na quase totalidade de suas composições aparece essa maravilhosa forma de narrar, de recitar os mais profundos sentimentos. Em seu quinteto para clarinete e cordas, seus quartetos de cordas ou de cordas e piano, seus quintetos de cordas, as variações sobre um tema de Haydn, ou seus 2 concertos para piano e orquestra, nós podemos perceber toda uma beleza e profundidade de pensamento musical que outros compositores nem sempre alcançaram. E se, caso as pessoas não conheçam essas obras, irão ficar assombrados com a possibilidade de um ser humano comunicar-se com os demais até a eternidade quando se possui um gênio tão maravilhoso como o de Johannes Brahms, o adolescente que para comer precisava dar aulas a 1 marco por hora.